Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva. Vamos dar continuidade aí à nossa aula sobre educação escolar, políticas, estrutura e organização. Antes de mais nada, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, ajuda bastante aí, o canal simplesinho aqui está crescendo, tá? Então, aquela compartilhada, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, dando sequência aqui à nossa segunda parte da aula, a gente estava falando sobre os impactos aí da revolução tecnológica, da globalização e do neoliberalismo na educação, que a gente estava falando sobre que a escola se tornou um formador, se tornou mais uma indústria, né, no período da Revolução Industrial, porque ela começou a produzir produtos ali para atender às necessidades da sociedade, ou seja, você tinha que fazer uma educação que produzisse ali pessoas para atuar naquele campo que a sociedade estava exigindo, que a Revolução Industrial estava exigindo. Então, você não se preocupava com pensadores, com cidadãos críticos, nada disso. Você formava ali o cara, eu preciso de um torneiro mecânico, vamos formar um torneiro mecânico. Eu preciso de uma datilógrafa, né? Na época tinha datilografia. Então vamos formar uma datilógrafa. A escola virou uma fábrica de produto, então ela perdeu muito sentido. E esse foi um dos grandes impactos aí desses três elementos em cima da educação. Surge dessa forma, pessoal, a exclusão social, pois os profissionais desqualificados eles ficam excluídos do processo produtivo, e a qualificação está hoje ligada à educação e ao domínio das novas tecnologias, no nosso caso hoje. Então assim, pessoal, como é que surgiu a exclusão social? Porque tinha aquele aluno, pessoal, que ele não... o cara não tinha vocação para aquele tipo de trabalho e tal. Mas é isso que o mercado pede. Então o que acontece? Ele não serve para nada. Vai servir cafezinho, vai fazer limpeza, porque você não serve para o mercado de trabalho. Então surgiu a exclusão social dentro da escola, porque a escola ela passou a ser vista como uma ferramenta de interesse do Estado, de interesse do Estado não, me perdoa, de interesse das empresas, né, do mercado ali, das indústrias. Então, quem não se qualificava ali naquela área que precisava, ele era excluído. Então, ele não servia para nada na Terra. Hoje, pessoal, ainda existe isso. E a qualificação hoje, ela está ligada a tudo que é domínio de nova tecnologia. Você pega hoje um jovem, ele entende muito mais de computador, de programas, essas coisas, do que nós. Somos mais velhos. E nós somos mais velhos, se a gente não se adequar a isso, a gente morre, né? A gente fica lá... desempregado por resto da vida, porque a molecada tá tomando conta. Aí você fala assim, mas como que eu posso dizer? Mas o jovem que tem metade da minha idade não tem a minha experiência. Tá, não tem a sua experiência, mas o cara tem uma visão de futuro. Outra coisa, mais duas recomendações que eu quero fazer. Na primeira aula eu fiz 3, eu vou fazer mais 2 agora. Tem um filme do Kevin Kline chamado O Clube do Imperador. E nesse filme, pessoal, ele é muito parecido até com Sociedade dos Poetas Mortos, só que ele inverte. No Clube do Imperador, o professor ele defendia muito a rigidez da escola, aquela educação tradicional, formal, e ele passa anos ali na escola, e quando ele vai finalmente pensa que ele vai ser diretor da escola, o conselho elege um cara mais jovem que ele. E ele fica assim indignado, porque a experiência que ele tem, aquela coisa... Por que colocou um cara mais jovem? Porque o cara jovem ele tinha visão, a escola estava perdendo alunos, porque era uma escola só para garotos. Então estava perdendo, era uma escola muito tradicional, a sociedade se transformou e ele, se ele fosse um diretor, ele queria manter aqueles padrões tradicionais e a escola ia acabar fechando. Então elegeram o quê? Um diretor que tinha visão, que era um visionário, um cara ali que falou, não, a gente tem que abrir para as meninas também, tem que procurar trabalhar uma educação mais progressivista, né? Uma coisa mais assim, libertadora, mais Paulo Freire, assim, né? Então, ele tinha mais visão. Então, por mais que ele fosse mais jovem, não tivesse a experiência daquele outro professor, ele era um cara de visão, ele era um cara que ele ia fazer com que a escola permanecesse aberta e crescesse. Então, o Clube do Imperador, muito bacana, é um filme de 2006. Outra indicação que eu posso fazer aqui, dentro desse tema, puxa, esqueci agora, se eu lembrar eu falo. Tinha dois temas aí que eu queria tá colocando e acabei esquecendo. Mas um era esse, né? Essa readequação aí do mercado. O outro, puxa vida, eu realmente esqueci. Se eu lembrar, eu falo depois. Novas tecnologias. No novo processo... pronto, lembrei. Que beleza.
Um outro filme também de 2006, que é, na verdade, acho que o Clube do Imperador é de 2004. Outro filme também muito bacana, Em Boa Companhia. Também é um filme com Dennis Quaid, Topper Grace, e a época que a Scarlett Johansson ainda não era aquela estrela maravilhosa de Hollywood, ainda estava tentando conquistar o espaço dela. É um filme muito legal. Em que o homem, ele tem 52 anos, ele é chefe de vendas de publicidade de uma revista, e ele está chefiando aquela revista há muitos anos já, e trabalha 20 anos lá, mas acho que devia ter uns 15, 10 anos ali de chefia. E a empresa foi vendida para uma grande corporação. E ali ele descobriu que ele não ia mais ser chefe. Por quê? Porque a primeira coisa que uma empresa faz, um grupo faz, quando ele compra uma outra empresa, ele precisa recuperar aquele dinheiro da compra muito rápido. E não é vendendo revista que ele ia conseguir isso. O que ele faz? Começa a demitir os funcionários mais velhos, que ganham mais, que ganham salários altos, né? E começa a colocar pessoas novas. E tinha um funcionário daquele grupo novo que ele tinha metade da idade do homem. O homem tinha 52 anos, o garoto tinha 26. E era um garoto totalmente inexperiente naquela área, mas era um garoto que tinha visão, era um garoto que estava motivado, início de carreira, e o salário ia ser bem menor do que o do outro homem. E aí o que aconteceu? Olha só a situação do filme, gente. O homem, ele era casado, tinha uma filha indo para a faculdade, que era a Scarlett Johansson, a filha indo para a faculdade, uma esposa, uma filha no colégio, e de repente a esposa engravidou. Meu Deus! Aí o homem ficou até assim, né? Nossa, com 50 anos, não acredito que ainda podia ser pai. Olha só, gente, uma esposa, 2 filhas, com compromissos, e aí vem um terceiro. E ele descobre que ele não é mais chefe. Provavelmente vai ser mandado embora. Olha o nó que deu na cabeça desse homem. Esse homem ficou desesperado. E aí vai lá e dá a vaga dele para um garoto que não entendia nada daquilo. Então olha que situação. O filme, lógico, ele vai tomar outro rumo ali. Mas por que eu toquei nesse assunto, pessoal? Eu acho legal fazer essas comparações, porque a gente vai gravando melhor a temática, tá? Se eu ficar só aqui, blá 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 blá, vocês não vão entender nada. Então eu acho legal fazer essas comparações. Lá no filme, por que eu mencionei esse filme? Porque vocês veem, o menino, assim como no Clube do Imperador, era bem mais jovem. No caso, ele tinha idade para ser filho do homem, ele tinha metade da idade do homem. Mas ele era um garoto que ele tinha visão, era um garoto motivado, sabe? Era jovem, estava cheio de energia. E o homem, ele estava acostumado com aquilo, ele fazia aquilo ali há 20 anos, tal, então para ele aquilo estava bom. Aquilo era suficiente. E o garoto não, ele era todo cheio de energia. Agora, claro, o filme puxa um negócio para outro tema. Mas, o exemplo que nós podemos dar, né? O profissional que ele não se adequa a evolução, ele fica parado no tempo e ele vai ser mandado embora. O que aconteceu com os barbeiros aí nos anos 90? Começou a surgir os cabeleireiros com aqueles cortes modernos, tal, e todo cheio de coisa. O barbeiro, ele falava assim, não, isso é coisa de homem, não, isso é frescura, isso aí. Não cortava cabelo de mulher, não cuidava. E aí começou a surgir os produtos maravilhosos, né, para deixar as mulheres com cabelo lisinho, cabelo baixinho, bonitinho. E os cabeleireiros tomaram conta, logo os barbeiros acabaram, porque eles não quiseram se especializar. Aí hoje, mas hoje a barbearia voltou, mas voltou de outro jeito, gente. A barbearia voltou, o homem hoje ele tá muito mais, tá bem mais vaidoso às vezes que a mulher. Você pega a barbearia hoje, é aquela barba desenhada, né, e aqueles penteados, e topete, tudo combinando. Então hoje, pessoal, a barbearia não é a mesma coisa do que era antigamente. Outra coisa também, quando eu era garoto, sim, saindo da adolescência, eu trabalhei numa loja de tinta. E foi uma época que começou a entrar, na época, a gente só existia PVA, que o PVA era o quê? Aquele látex comum, né, que você não pode nem passar um pano molhado que ele mancha. E era o que a gente pintava a casa, né? Aí começou a surgir nos anos 90, pessoal, tinta externa, tinta emborrachada, tinta para fachada, tinta para isso, tinta acrílica, tal, e texturas, e começou um negócio deslanchar ali. Gente, a tinta acrílica, só para dar um exemplo para vocês, ela é diferente do látex normal. Por quê? Porque ela tem resina. Então você tem que bater para misturar aquela resina na tinta. Senão, o que vai acontecer? Você vai passar resina pura, não vai pintar nada, você vai dizer que a tinta é ruim. E tinha toda uma técnica. E a Suvinil, que é uma das maiores empresas aí que tem, ela começou a dar cursos. Então a loja de tinta ia lá, arrumava um espaço, e a Suvinil ia lá e dava o curso de pintura. E para ensinar eles a lidar com esses novos materiais. Foi na época que a textura estava tomando conta aí da cabeça do pessoal, né? E a Suvinil dava o curso para ensinar a trabalhar com aquilo. E os pintores mais antigos falaram, eu sou pintor há 20 anos, eu sou pintor há 30 anos, eu sou pintor há 40 anos. E ele achava que ele não tinha que aprender nada.
E aí ele, isso é frescura, catava lá a textura, passava de qualquer jeito, estragava a parede das pessoas, do cliente. O cliente começou a ficar descontente. O que aconteceu? O cliente começou a pegar os pintores e falar, o senhor sabe trabalhar com textura? Sei, senhora, eu tenho curso, eu fiz. O senhor sabe trabalhar com gel envelhecido, aquele gel que envelhece, que dá aquele acabamento bacana. O senhor sabe trabalhar? A pessoa perguntava. E quando o pintor falava, não, eu fiz o curso da Souvenir, eu tenho... Poxa, chegava lá, fazia um trabalho bonito. O que aconteceu com os pintores mais velhos? Eles ficaram para trás e tiveram que parar de trabalhar. Por quê? Porque eles se negaram. Teve pintores aí, com 40 anos de profissão, que fez o curso e está no mercado aí atuando. Não sei se ainda até hoje faz, né, por causa da idade, mas continuaram no mercado. E aquele que não quis se especializar ficou para trás. E um outro exemplo, um último exemplo que eu posso citar também, pessoal, foi acerca... Deixa pra lá, vai, senão também vai ficar muito alto. Não lembra, a gente vai falando aqui, uma hora lembra, outra hora esquece, né? A idade vai chegando, a gente vai ficando meio gaga. Mas, vocês estão entendendo, pessoal? Então a pessoa, assim, os fotógrafos, né? Os fotógrafos também na escola, assim, eles vendiam muita foto, né? Ia lá, tirava foto da criançada, tudo. O que aconteceu? Começou as câmeras digitais. E a câmera digital começou a tomar conta. E os fotógrafos mais antigos, eles trabalhavam com filme e tal. E aí aquela câmera digital, ela tinha muito recurso ali. O cara, às vezes, por causa da idade, até não tinha muita paciência de aprender. Aí começou a entrar o quê? A edição de fotos. Fotos com florzinhas do lado. Aquelas fotos que hoje tem aplicativos aí no celular que a gente faz, né? E muitos pintores, gente, não quiseram se evoluir. Eu não entendo nada de computador. Eu não aprendo, não sei. E tenho raiva de quem sabe. E esses fotógrafos também foram ficando para trás, e você pode ver que hoje acabou, né? Mesmo até pela questão do celular, acabou esse negócio de fotógrafo em escola, né? Acabou aquelas fotos, não tem mais. Então, gente, a tecnologia, por que eu estou usando todos esses exemplos assim, né? Vocês falam, puta, quanta coisa. Mas, gente, é tudo para a gente gravar na nossa cabeça. Então você pega, por exemplo, todas essas pessoas aí que não quiseram se adequar ao avanço, à tecnologia, ou até mesmo aquelas que não têm realmente domínio, ela vai ficar para trás. Então hoje, gente, a tecnologia, essa revolução tecnológica, por que ela atrapalha na educação? Porque a pessoa, ou ela se volta para esse mercado, ou ela vai ficar desempregada. Então é mais ou menos o que aconteceu na Revolução Industrial lá atrás, só que hoje não é mais torneiro mecânico, datilógrafa, secretariado, não é mais isso, né? Hoje, qual que é o tecnicismo maquiado que tem hoje? Ou o cara se volta para a tecnologia, ou ele vai ficar para trás. Tudo hoje tem que ter a tecnologia. Até os professores tradicionais trabalhavam muito com papel e miógrafo, aquelas coisas. Hoje, ou o cara vai digitalizar, ou o cara vai ficar para trás. Tá bom? Então, por isso atrapalha bastante, porque não é que você tem que continuar com a educação tradicional, você tem que se adequar. Só que hoje, a tecnologia, a revolução tecnológica, ela está obrigando que a escola se dobre para ela de uma forma assim que você acaba se tornando super dependente dela. Tem professor hoje que se não tiver um slide na sala, ele não consegue dar aula. Se não tiver um data show lá, ele não consegue trabalhar. E nós não podemos depender assim 100% da tecnologia. Certo? No novo processo produtivo, há lugar para o trabalhador polivalente, flexível, versátil, qualificado intelectualmente e tecnologicamente, que seja capaz de aprender sempre. Ou seja, gente, antigamente você tinha aquele trabalhador que é assim, eu sou torneiro mecânico. Aí tem o cara lá que media a peça, tem o cara lá que embala a peça, tem o cara que analisa a peça. Então você tinha vários funcionários. Hoje, o mercado de trabalho está buscando o quê? O cara polivalente. O que é um cara polivalente? É um cara, pessoal, que ele é articulado. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho, que é a diferença entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele é um dos melhores jogadores do mundo, tanto que ele tem aí, disputa aí a primeira colocação com o Messi aí há anos, né? É um ótimo jogador. Só que o Cristiano Ronaldo, ele joga no ataque. Se você puxar ele para o meio do campo, ele já não rende tanto. Por quê? Porque a função dele é o ataque. O negócio dele é correr e marcar gol. O Messi, se você colocar ele, por exemplo, o Lionel Messi, você pode colocar ele no ataque, você pode colocar ele no meio campo, você pode colocar ele de lateral. Onde você coloca o Messi, gente, ele consegue fazer um futebol e fazer o futebol acontecer e consegue fazer o jogo ganhar, junto com a equipe, é claro. Então o Messi é o quê? Ele é um jogador articulado. Certo? Se um lateral machucou, puxa, bota o Messi lá atrás para segurar, pra gente não perder o jogo. Precisa de um cara no meio campo, bota o Messi. Precisa de um cara no ataque, bota o Messi. Então você percebe que é um jogador mais articulado. Eu prefiro o Cristiano Ronaldo, mas vou falar para vocês. O Messi é um jogador mais articulado, porque você consegue aproveitar ele em várias posições. O Cristiano Ronaldo você só consegue aproveitar ele na frente. O Neymar você só consegue aproveitar ele na maca, né? Ele só cai, aquela criatura lá.
Então, pessoal, o que é um cara polivalente? É um cara que você consegue aproveitar ele em várias áreas. É um cara que, eu sou programador do computador, mas ele é programador, ele programou o programa, ele já instala o programa, ele já põe o programa para funcionar, ele ensina para a pessoa como é que ela vai trabalhar naquele programa. Isso é um cara polivalente. Agora, o cara que é programador, ele programa e fala assim, vai lá, executa, tá aqui as instruções. Aí tem que vir um outro aprender a mexer para poder ensinar um terceiro. E o polivalente não, é o cara que já resolve várias coisas. Então, isso é o que o mercado está buscando hoje. O cara que não é articulado, o cara que ele se pega na função dele e fala, minha função é essa, gente, ele vai ficar para trás. Com a tecnologia, surge um novo paradigma de produção e desenvolvimento. Esse profissional polivalente possibilita o aumento da produtividade, diminuindo em quantidade a necessidade de mão de obra. Gente, é outro problema que nós temos aí. Por quê? Eu não lembro qual era a novela da Globo, isso foi bem no comecinho dos anos 80, acho que era De Quina pra Lua, se eu não me engano, era uma novela das 6. E foi bem quando o computador começou a entrar nas empresas. E aí a gente tinha uma função de contador. Você pega uma empresa, por exemplo, como a Casas Bahia, vai. Casas Bahia é grande demais, vai. Uma empresa menor aí. Puxa, vamos a Casas Bahia. Quantos contadores você acha que tem na Casas Bahia, gente? Não na loja, na empresa, lá no DRH. Precisava de 250 contadores. Por quê? Porque você imagina o tanto de lojas que tem a Casas Bahia, o salário de todo mundo que tem que contabilizar, a entrada de material, a saída de dinheiro, a entrada de dinheiro. Então, olha quantos contadores precisava, cada um cuidando de um setor ali para fazer. Aí, com a chegada do computador, o que aconteceu? Eu mencionei a novelinha da Globo, gente, porque aconteceu isso, né, do contador lá, que o computador entrou na empresa dele e tal, e os contadores foram mandados embora, e aquele homem acabou tirando a própria vida. E aí a novela passava para um lado mais engraçado, porque o fantasma do homem voltava, e ele queria destruir o mundo dos computadores, porque o computador gerou o desemprego dele e, consequentemente, a morte. Era mais ou menos isso a novela, por isso que eu mencionei. E, gente, o contador, quando o computador entrou, gente, através do Excel, outros programas ali, 2 contadores conseguia fazer o trabalho de 25. Então, uma empresa que tinha 25, 30 contadores, ela demitiu todo mundo. 2 dava conta. Às vezes 3 contadores ali, né, dava conta do trabalho de 25, através daquelas planilhas, daquela coisa toda. Você pega uma empresa que nem a Casas Bahia, se ele tem 250 contadores, gente, baixou para 10. De 250. Por quê? Porque o computador era tudo mais rápido, as planilhas, as coisas ali, então não tinha aquela necessidade daquela mão de obra toda. Então, junto com a tecnologia, pessoal, vem um grande problema, que é o problema do desemprego. Porque a tecnologia, gente, ela vem para ajudar, só que ela diminui a mão de obra, porque tudo se torna mais fácil. Mas é legal, não é? É legal falar isso para quem ficou desempregado. Falar isso para quem precisa de um emprego aí e perdeu o emprego por causa de um computador. A gente não vai amaldiçoar o computador, ele está aqui para ajudar. Mas para você ver como a tecnologia atrapalhou bastante. Inclusive, pessoal, olha só na educação. Muitos cursos que eram dados, olha, tem aqui uma escola técnica, a gente vai ensinar isso pós-graduação, hoje até graduações, né? Temos aí graduações, aí tudo à distância. Qual o problema da aula à distância, pessoal? O problema da aula à distância é, quando você vai dar aula, você vai precisar de um professor de pedagogia, um professor de história da educação, um professor disso, você precisa de uns 3 ou 4 professores ali. Com a pedagogia EAD, você tem o quê? Um tutor online. Todo o conteúdo é passado, você vai estudar, você vai entrar em contato com ele, esclarecer dúvida. Um tutor online resolve o problema de 5, 6 professores. A faculdade, ou a escola, ou a pós-graduação, ele já não tem aquela necessidade de gastar com energia elétrica. Por quê? Porque uma sala de aula não está sendo ocupada, ele não precisa do espaço físico, então já é um aluguel a menos, ou uma empresa que ele tem que montar um prédio que ele tem que construir. E olha só quantos gastos a coisa... é legal, não é? É legal, qualquer pessoa pode montar um curso online, só que a questão é, as pessoas que dependiam disso, por exemplo, quantos professores aí, instrutores técnicos profissionalizantes, eles ficaram desempregados por causa do curso online. Porque você pega o curso online, por exemplo, você tinha ali 10 turmas na sua escolinha, né? 10 turmas, requeria ali uma média de 20, 30, 40 professores. Agora você tem o quê? Você tem 10 turmas, você tem 10 tutores online. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, tecnologia entra aí também na questão da escola. Vamos lá. O capitalismo neoliberal... Vamos ver se dá tempo ainda. Está com 19, dá tempo. O capitalismo neoliberal, pessoal, o que ele procura?
Uma melhor quantidade, né, da educação para o mercado. É aquilo que a gente vem falando, preparar o indivíduo para o mercado de trabalho ali. Mas não da forma positiva, de uma forma construtiva, de uma forma a atender os interesses da sociedade, tá? A competitividade, a eficiência, a produtividade, o resultado disso, dessa qualidade total, é a educação como mercadoria. Você pode ver que tem muitos vídeos aí na internet falando, sabe, a educação não é mercadoria. Por quê, pessoal? Porque com a demanda do mercado de trabalho hoje, a demanda do que a sociedade está pedindo, a sociedade capitalista, a gente falou disso nessas duas aulas aí, eu vou só dar o último lembrete aqui. Acontece o quê, pessoal? Você tem que formar o cara para aquilo que o mercado está pedindo. Então a educação, ela vira o quê? Ela é tratada como uma mercadoria, ou seja, um produto, né, que eu até falei, para formar um produto, que é o profissional para aquilo ali que a necessidade está pedindo. Ao contrário de uma educação para a inclusão social e a promoção da cidadania e da igualdade. O que é a inclusão, pessoal? Todo mundo tem o direito de estudar, todo mundo tem o direito de se formar, todo mundo tem o direito de trabalhar. E o exercício da cidadania é o quê? É um pensador livre, é aquele cidadão que ele tem total liberdade para escolher as coisas que ele quer, para fazer aquilo que lhe caiba melhor, e a igualdade social, tá? Então, tudo isso que a gente está buscando é contrário a essa educação capitalista aí, a educação transformada em mercadoria, ou seja, assim, você tem que fazer aquilo que eu preciso. Toda essa educação, dessa inclusão, essa educação social que a gente está buscando, ela acabou cedendo lugar para quê? Para outro modelo, que é o da competição, do desempenho individual, ou seja, o melhor entra, o pior dança. Globalização internacional em relação aos países periféricos, pessoal. O que é a globalização internacional? Ela defende em relação aos países periféricos. O que é país periférico? É um país pobre. O Estado mínimo na área econômica e social. A economia de mercado sem restrições, com competição ilimitada. O resultado, pessoal, é o aumento do desemprego e da exclusão social. Por quê, pessoal? Se tudo é na base da competição, se tudo é na base... O cara, por exemplo, que é polivalente ali, uma pessoa chega... Eu vou dar um exemplo aqui, porque não é negativo, pessoal. É um exemplo que não vai afetar em nada, eu posso dar esse exemplo, mas só para você entender. Num determinado período, eu fui convidado a participar de um projeto pedagógico na Guarda Civil aqui de Guarulhos. E eu cheguei lá, eu falei assim, vou deixar para os guardas, né, os guardas aplicar lá o projeto de prevenção às drogas, e acabei ficando no administrativo. E era legal. Só que quando eu cheguei lá, 4 pessoas faziam administrativo. Um cuidava da agenda, o outro cuidava da parte de telefone, o outro cuidava da parte de montar os cursos, o outro cuidava da parte de certificados, o outro cuidava da folha de frequência de trabalho, de escala de folga dos funcionários, aquela coisa, né? E eram 4 funcionários. Gente, em menos de 6 meses, eu estava cuidando do administrativo sozinho. E detalhe, como eu sou professor, a minha carga horária é de meio período, é de 5 horas. Então, em 5 horas, eu não trabalhava o dia todo, em 5 horas, eu cuidava de tudo. Eu cuidava da escala de trabalho, da escala de folga, dos certificados, dos agendamentos, de tudo que tinha no administrativo. E do malote, que era o quê? Os documentos que eram enviados para a secretaria. Eu cuidava de tudo sozinho. Cuidava de tudo sozinho. Então vocês veem, um funcionário polivalente ali, ele deu conta de fazer o trabalho de 4, mas não é porque os 4 profissionais não eram bons. Eles eram bons, mas eles dividiam o trabalho. E cada um ficava na sua área e se concentrava naquela área. E eu, como era um cara muito voltado, eu gosto muito de administrativo também, o que aconteceu comigo? Gente, eu tomei conta do administrativo ali, eu sozinho, em meio período, conseguia fazer o trabalho que 4 pessoas executavam num dia inteiro de trabalho. Agora, não é porque eu sou bonzão aquilo, eu tenho facilidade. E olha só, qual que é o problema? Gente, ali, claro, aqueles guardas, eles foram trabalhar, né, eles foram aplicar o projeto nas escolas, então eles não ficaram desempregados, pelo amor de Deus. Mas você imagina isso numa empresa privada, você pega um funcionário igual eu, polivalente, um cara que consegue fazer as coisas assim, imagina eu trabalhando num período inteiro, gente. Eu acho que eu tirava o emprego de 10 pessoas, mas não é porque eu sou bonzão, é porque eu tenho essa facilidade com o administrativo, eu consigo fazer várias funções. Não é que eu sou o melhor de forma nenhuma, quem sou eu? Mas eu tenho essa facilidade com a parte administrativa, então eu consigo fazer várias funções. Eu tenho muito essa coisa de padronização de documento e tal, então você não precisa ficar redigitando o documento toda hora. Eu vou lá, tenho o esqueleto, eu só pego, mudo o conteúdo ali, então é tudo muito prático para mim.
Então você imagina um funcionário igual eu caindo numa empresa privada, quantas pessoas vão ficar desempregadas e a empresa não vai aumentar meu salário em nada, né? Eu vou ganhar o mesmo salarinho ali, magrinho, só que eu vou fazer várias funções. Tá? Então isso aí gera muito desemprego, essa questão da economia de mercado, sem coisa, né? O resultado de tudo isso, da globalização, é o desemprego e a exclusão social. Por quê? A pessoa que não trabalha, ela é excluída socialmente, gente. Ela não tem um espaço na sociedade. E essa competitividade toda que eu falei agora, inclusive a competitividade de mercado entre as empresas ali. Você pega uma empresa, por exemplo, uma empresa grande, por que a gente fala que só beneficia o rico? Porque você pega uma empresa como a Casas Bahia. Eu tive um colega, inclusive, que montou uma lojinha na internet e ele não foi para frente, claro. Por quê? Porque o cara criou aquilo ali, ele pegava os produtos, vendia, só que ele não conseguia vender aquele produto tão barato, em 12 vezes. Por quê? Porque ele comprava, a empresa era pequena, ele comprava em pequena quantidade, então ele não conseguia. Aí você pega uma Casas Bahia, um Submarino, uma Americanas.com. Pô, meu, os caras trabalham ali com a escala. Casas Bahia vai lá e fala assim, ó, me dá aí 100 mil liquidificadores aí. Pô, ela vai pegar aquele liquidificador a 20 reais. O que ela vai fazer? Ela vai vender a 35, ganha 15. E quando o cara tem uma loja pequena, ele comprou o liquidificador não a 20 reais, ele comprou o ventilador a 35, que é o preço que a Casas Bahia está vendendo. Se ele comprou a 35, para ele ganhar fora a tributação, aquilo outro, funcionário e tal, o que ele tem que vender? Ele tem que vender a 60. Não que ele vai ganhar 100% de lucro, mas a tributação, todos aqueles gastos que ele tem, ele vai vender a 60, a Casas Bahia está vendendo a 35. Ou seja, só beneficia o grande, porque o grande compra em grande quantidade, ele vai conseguir realmente um preço melhor, não tem como, é uma concorrência desleal. Você pega hoje, por exemplo, uma empresa como a Ultrafarma, tem farmácias, gente. Tem farmácias aí que eu cheguei a montar uma farmácia já e a gente comprava remédio da Ultrafarma para vender na farmácia. Porque a Ultrafarma tem um problema que você tem que comprar e esperar chegar, né? Meu, mas o preço dele é desleal, porque a Ultrafarma, puta, quantas toneladas de remédio uma Ultrafarma deve comprar por mês? Então o preço dos caras chega num nível ali que quando o cara vai trabalhar, ele trabalha com uma margem de lucro baixa, porque a rotatividade é maior, então ele vende mais. Então o preço da Ultrafarma, nenhuma farmácia consegue trabalhar. Você não consegue chegar no preço da Ultrafarma. Por quê? Porque o cara, como é uma concorrência desleal, então uma empresa gigante como a Ultrafarma, que deve ter 200 donos, 200 acionistas da Ultrafarma, você pega uma empresa como ela, uma farmácia pequena de bairro, não vai aguentar, ela vai quebrar. Ela não tem como concorrer com uma empresa dessa, certo? Então esse é o grande problema da globalização. Pessoal, eu acho que a gente vai... Vamos pausar, nós vamos para a terceira parte do vídeo, porque esse vídeo aqui já ficou grande, tá? Então a gente dá continuidade daqui a pouquinho, dá uma pausinha para tomar uma água, ir no banheiro, e a gente volta já, tá bom?